em 1 Coríntios, epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, nem com o fermento, e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém? Palavra que o Senhor revelou para os nossos corações. E como foi orado nesta noite, que Deus esteja falando aos nossos corações por essa porção da palavra, porque está escrito que toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. Que Ele fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Fala-se muito hoje, irmãos, em espiritualidade. Essa é uma palavra que está muito na moda, espiritualidade. Mas nós temos presenciado um aumento cada vez maior de um tipo de espiritualidade, de um tipo de cristianismo conivente com o pecado. E as pessoas falam de espiritualidade, mas ao mesmo tempo é um tipo de espiritualidade que não combate o pecado. Alguns até dizem que pode ser um cristão, membro de uma igreja, e continuar com a mesma conduta, o mesmo comportamento, nada muda, não muda a conduta, as palavras, o jeito de viver, com o mesmo comportamento pecaminoso. Eles dizem assim: afinal de contas, Deus é amor, todos nós somos pecadores, e nós não devemos julgar uns aos outros. Esse é um discurso muito popularizado. Talvez, atualmente, o versículo mais conhecido da Bíblia não seja mais João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez o versículo mais conhecido nos dias atuais seja Mateus 7,1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Esse é um modelo de cristianismo que tem se popularizado cada vez mais no Brasil e no mundo. Uma espiritualidade que não combate o pecado. Até mesmo chega a se orgulhar do pecado. Um pastor americano, ele disse assim: estamos vivendo num tempo em que até o cristianismo está sendo repaginado.
para apresentar um Deus sem ira, conduzindo pessoas sem pecado para um reino sem julgamento, por meio dos mistérios de um Cristo sem cruz. É um Deus sem ira, é gente sem pecado, conduzindo a um reino sem julgamento, a um Cristo sem cruz. Mas esse modelo que tem se popularizado cada vez mais em muitas igrejas, através dos meios das redes sociais, esse modelo de espiritualidade rasa, supérflua, ela se contrasta claramente com o ensino da Bíblia, com a espiritualidade ensinada pelo Espírito Santo através da Bíblia. Esse modelo que tem se popularizado cada vez mais de uma espiritualidade que não combate o pecado, se contrasta claramente com o que diz as Escrituras. Nós perceberemos muito claramente que a Bíblia nos ensina um cristianismo e uma espiritualidade que não abre mão da santidade, da ética, da pureza, de uma vida transformada. Portanto, essa espiritualidade tão aplaudida, tão, às vezes até elogiada, ovacionada, seguida por muitos, ela não é uma espiritualidade realmente aprovada pela palavra de Deus, aprovada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se realmente queremos viver uma espiritualidade saudável, verdadeira, precisamos procurar o que a Bíblia nos ensina sobre espiritualidade, sobre cristianismo. E o apóstolo Paulo, neste capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 5 de 1 Coríntios, ele exatamente está combatendo um modelo de espiritualidade distorcida. A igreja de Corinto, ela começa a trilhar, como a igreja atual, a igreja pós-moderna, começa a trilhar um tipo de espiritualidade distorcida, antibíblica, realmente não espiritual. E Deus usa o apóstolo Paulo para escrever esta carta, e um dos objetivos da epístola de 1 Coríntios é exatamente combater esse tipo de espiritualidade não bíblica, distorcida. E neste capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta aqui, irmãos, 4 características da verdadeira espiritualidade. 4 características de um cristianismo verdadeiramente bíblico. Não basta ter nome de espiritual, não basta ter nome, não basta ter placa de cristianismo. É preciso manifestar as marcas de um verdadeiro cristianismo. Não basta desenvolvermos espiritualidade, é preciso desenvolvermos uma espiritualidade bíblica, saudável, verdadeira. É isso que Deus quer para mim, para ti e para nós, como igreja do Senhor. Isso é um desafio, irmãos, porque cada vez mais se populariza um modelo não bíblico, que tem sido seguido, aplaudido e aprovado por muitos. Mas quais são as características de uma espiritualidade realmente bíblica? Primeira, nós observaremos aqui nos versos 1 e 2, a espiritualidade bíblica, a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade que Deus deseja que sigamos, é uma espiritualidade que lamenta diante do pecado. Essa é a espiritualidade que Deus deseja que desenvolvamos, uma espiritualidade que se entristece diante do pecado. Porque Paulo vai combater, irmãos, exatamente isto aqui na igreja de Corinto. O que estava acontecendo nessa igreja? No verso 1, é revelado a nós um problema seríssimo dentro daquela igreja. Paulo diz isso, ele não tem vergonha de anunciar essa realidade. Ele diz que já se ouvia que havia entre aqueles irmãos imoralidade,
A palavra imoralidade aqui é uma palavra grega, né, que a raiz é porneia, vem da palavra pornografia, né, ou seja, qualquer relacionamento sexualmente distorcido. Ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, os descrentes. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ou seja, alguém, um membro da igreja, possivelmente ele era um membro, porque nada se fala dela, ele estava desenvolvendo esse relacionamento sexual pecaminoso, distorcido. Havia pecado dentro daquela igreja. Mas o que Paulo lamenta, o que mais espanta o apóstolo Paulo, é a maneira como a igreja tem tratado daquele pecado. E veja o que ele diz no verso de número 3. E contudo, verso 2, perdão. E contudo, andais vós ensoberbecidos. Você pode repetir comigo essa frase? E contudo, andais vós ensoberbecidos. Havia pecados, sérios pecados. E em vez da igreja, Paulo vai fazer um contraste, porque ele diz, continuando o verso 2: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. O que Paulo está combatendo, irmãos? Essa espiritualidade que quer conviver pacificamente com o pecado. Paulo diz: há pecados. E a espiritualidade que Deus deseja que desenvolvamos, o cristianismo que devemos trilhar, é um cristianismo que diante do pecado não se orgulha, não se ensoberbece. Diante do pecado, Deus deseja ver em nós lamento, quebrantamento, tristeza. Não podemos legitimar nem seguir um modelo de cristianismo, de espiritualidade, que tem perdido o lamento, o choro, o quebrantamento. Pessoas que se orgulham e batem no peito. Paulo diz: vocês não lamentaram. Pelo contrário, vocês estão orgulhosos, tolerando. Não, a palavra lamento aqui aponta para a ideia de angústia, de tristeza. Ou seja, o que a prática do pecado, seja em nós, seja dentro de casa ou na igreja, deve promover quebrantamento sincero, arrependimento verdadeiro. Paulo diz: é lamentável, é triste, que vocês como igreja do Senhor, povo de Deus, diante do pecado não estejam chorando, quebrantados, lamentando. Mas irmãos, vamos ser sinceros, o modelo de cristianismo que tem se popularizado na nossa cidade, no nosso Brasil e no mundo, é um modelo de espiritualidade que já tem perdido o lamento diante do pecado. A gente começa a se acostumar, a gente começa a nos tornarmos insensíveis. O pecado parece que não está mais trazendo lamento, quebrantamento, está trazendo risadas. Às vezes a gente vê o pecado sendo motivo de piadas, que nos leve a rir. O mundo quer que a gente ria do pecado, em vez de lamentarmos e chorarmos, porque está escrito: bem-aventurados que choram por si mesmos, chora pelos seus dentro de casa, chora pela sua igreja, chora de verdade, se arrepende de verdade e recebe do Senhor perdão verdadeiro, consolo real. Irmãos, nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos flertar com o pecado. O pecado é um mal terrível, é como uma serpente venenosa. Se você não matar o pecado te mata, te adoece, traz prejuízos incalculáveis à nossa vida, à nossa família e à nossa igreja. A verdadeira espiritualidade diante do pecado não se orgulha, não se ensoberbece. A verdadeira espiritualidade diante do pecado faz o que, igreja? Lamenta, quebranta-se.
Busca verdadeiro arrependimento. Ora ao Senhor com sinceridade, dizendo: Senhor, livra-me de um coração insensível, acostumado a pecar. Leva-me ao arrependimento. Segunda característica: a espiritualidade bíblica, ela não só lamenta diante do pecado, ela busca corrigir. A espiritualidade bíblica corrige. A espiritualidade bíblica disciplina. E é isso que Paulo vai dizer aqui, especialmente nos versos 3 e 5. Ele vai orientar a igreja a tomar uma atitude disciplinar, corretiva. Ele diz isso, que a verdadeira espiritualidade não abre mão da correção, do combate ao pecado. Ele vai descrevendo este momento aqui. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. Verso 4: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Verso 5: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo diz, irmãos, quando nos reunimos como igreja para tratar de maneira sincera e bíblica dos pecados, o Espírito Santo de Deus está presente. Deus é o maior interessado que vivamos uma espiritualidade autêntica, firme e forte. Mas não há espiritualidade saudável, verdadeira, onde o pecado não é lamentado, onde não há correção, onde não há disciplina, onde não há conserto. É isso que o Espírito Santo nos ensina nesse texto. Paulo está pelo Espírito Santo de Deus orientando a igreja a tomar atitudes que são extremamente impopulares nesses dias. É até difícil pregarmos um texto como esse, mas é palavra de Deus, está na Bíblia. Paulo diz então que a palavra de Deus se manifesta, ou melhor, o Espírito Santo de Deus manifesta a sua presença por intermédio da palavra. A palavra de Deus manifesta a presença do Espírito. Paulo diz: eu estarei presente. Ele estará presente pela palavra que ele deu, dizendo o que deveria ser feito. O indivíduo, ele precisaria ser corrigido, disciplinado. Ele estaria presente em oração. A comunidade contará com a presença do Espírito. Perceba as palavras que os versículos usam. Os versículos usam as expressões em nome do Senhor Jesus, o poder de Jesus. Ele diz que o poder de Jesus se manifestará. O nome de Jesus estará autorizando aquela ação, firmados na palavra de Jesus que foi proferida através do apóstolo. Seria uma reunião muito difícil, seria uma reunião muito sensível, mas irmãos, nós sempre contamos com a presença de Jesus, nós sempre contamos com o poder do Espírito, quando de fato nos dispomos a fazer o que Jesus manda. Jesus se ausenta, o poder do Espírito se retira quando nós queremos trilhar da nossa própria maneira, segundo as nossas preferências. Mas quando de fato nos dispomos a ouvir a voz do Senhor e a obedecer os seus princípios e a fazer como Ele nos manda, Ele diz que estará conosco. O poder do seu Espírito nos conduzirá, a sua palavra nos orientará, para que entendamos que uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade saudável, não abre mão da correção, da disciplina. O comentarista bíblico disse: as repreensões da igreja
são ordenações de Cristo e devem ser dispensadas em seu nome. Por isso que ele fala, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. E aqui é algo muito forte, porque o apóstolo Paulo vai dizer que aquele indivíduo, membro da igreja, que está cometendo de maneira pública e notória aquele terrível pecado, deve ser disciplinado, ele deve ser excluído da comunhão, ele deve ser impedido de participar da Santa Ceia. E ele usa uma expressão técnica, dizendo que ele deve ser entregue a Satanás, entregue a Satanás. Paulo orienta a igreja a entregar o indivíduo a Satanás. O que é isso? Significa impedi-lo de participar da comunhão da igreja. Entregar, um comentarista bíblico disse assim: entregar a Satanás refere-se à remoção pública da confirmação, chancelada pela igreja, de sua salvação. Ou seja, a igreja não está mais declarando que ele de fato é um salvo, porque pelos frutos você conhece a árvore. Então eu não posso continuar declarando que é salvo se os frutos não são de um salvo. Quais os frutos de um salvo? É lamento, é arrependimento sincero. Ele, portanto, não deveria ser considerado membro, nem participante dos privilégios de um membro, especialmente a ceia do Senhor. Ou seja, Deus, irmãos, Ele tem compromisso com o seu povo, com a sua igreja. Deus é a cerca que nos protege. Deus é a torre que nos vigia. Fora da comunhão da igreja, fora da comunhão do povo de Deus, você pode estar debaixo dos ataques do inimigo. A igreja não poderia mostrar que estava associada, conivente. Essa é a questão. Esse é o princípio. Ela precisaria colocar de maneira muito clara que ela não se associa, que ela não é conivente, que ela não está aplaudindo, que ela não se orgulha com o pecado, seja de que tipo for. O pecado impenitente, o pecador que persevera. É tanto que no verso 1 Paulo diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém. A palavra associar, buscava-se como resultado dessa ação disciplinar que a carne fosse destruída. O resultado era que a carne fosse destruída, e o propósito era que ele fosse salvo. Veja que o propósito não é que ele fosse destruído. Paulo está orientando a igreja que ela haja com seriedade diante do pecado, de maneira corretiva, de maneira disciplinar, porque a carne precisa ser destruída. O que é a carne, irmãos? É o que é carnal em nós, o que é pecaminoso em nós. Paulo depois, em outras cartas, vai desenvolver esse conceito de carne e espírito. O homem carnal é aquele que vive controlado pelo pecado, mas existe o homem espiritual, que é aquele controlado pelo Espírito Santo. E o que é que Deus deseja? Que sejamos homens espirituais, controlados pelo Espírito Santo de Deus, submetidos à palavra de Deus, porque fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos para a glória de Deus. Não é a tentativa de entregá-lo, desejar a morte dele, desejar que ele adoeça, ou entregar pessoalmente a Satanás. Essa não é a ideia, mas é desejar que aquilo que é carnal seja destruído, o espírito seja salvo. É o que diz o verso 5, o espírito seja salvo, ou seja, a pessoa inteira seja salva, o homem espiritual, o ser humano que está em comunhão com Deus, seja salvo. Diga amém.
Paulo então nos ensina, irmãos, e na verdade é o Espírito Santo, que a espiritualidade verdadeira lamenta diante do pecado. Número 2, a espiritualidade verdadeira procura corrigir, disciplinar, como uma marca de uma igreja saudável. Eu sei que esse tema é difícil, é sensível, mas nós não podemos nos afastar do que o Espírito Santo de Deus nos ensina, para que de fato não nos desprendamos de uma espiritualidade bíblica e que glorifica o nome do Senhor. Em terceiro lugar, a espiritualidade bíblica, ela está fundamentada em Cristo. O fundamento da nossa vida é Cristo. O fundamento da nossa salvação é Cristo. O fundamento desta igreja é Cristo. O fundamento da nossa esperança é Cristo. Cristo é o fundador do cristianismo e Cristo é o fundamento do cristianismo. Sem Cristo não há igreja, não há crente, não há fé, não há esperança, não há espiritualidade verdadeira. E é isso que o apóstolo Paulo nos mostra nos versículos 6 a 8. Ele vai mostrar o fundamento da espiritualidade, quando ele diz assim: não é boa a vossa jactância, no verso 6, não é bom o vosso orgulho. Vocês estão se orgulhando de quê? Do pecado? Isso não é bom. Aí ele vai então usar uma metáfora. Ele vai usar a metáfora do fermento. Ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Ele está comparando o pecado ao fermento. Ele está fazendo uma analogia. Como o fermento permeia, como o fermento altera a massa, e se estiver contaminado com a bactéria, toda a massa será contaminada. Assim o pecado, ele tem um terrível efeito penetrante de contaminar. Eles estavam então se orgulhando daquilo que poderia arruiná-los, contaminá-los. Eles não estavam levando o pecado a sério. Veja, Paulo compara, ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. É interessante o que Paulo diz. Ele diz: jogue toda a massa, ou melhor, jogue todo o fermento, fermento velho. Lembra a festa da Páscoa, porque na Páscoa, antes de se sacrificar o cordeiro pascal, havia a festa do pão sem fermento, 7 dias. Eles teriam que retirar todo o fermento de casa, para que eles lembrassem que quando saíram do Egito, tiveram que sair às pressas, e não teve tempo de colocar fermento, nem esperar que o fermento produzisse o efeito. Mas aqui Paulo está usando essa linguagem para nos levar a entender os efeitos contaminadores que o pecado tem na vida da comunidade. Não é boa a vossa jactância, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Veja, no verso 7, na parte B, Paulo afirma que nós já somos sem fermento. Ele diz: lance fora o velho fermento, mas vocês já são sem fermento. Ou seja, já somos em Cristo sem fermento. Ou seja, já somos em Cristo libertos do pecado. Haja como você é em Cristo, haja segundo a obra de Cristo na sua vida. Você é sem fermento. E o que trouxe esta realidade nova, libertadora sobre a sua vida, não foi os seus méritos, nem foi as suas obras, foi o sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, purificou a tua vida, perdoou os teus pecados, transformou o teu coração. Não é para que tu continues da mesma maneira, com a mesma conduta, palavras e comportamentos. Não, você é sem fermento. Diga amém, meu irmão, porque você já é. É como se
um autor vai dizer assim: a morte de Cristo os torna novos. No entanto, eles devem se livrar do velho, a fim de serem novos, justamente porque em Cristo eles já são novos. De maneira que não é façam para que vocês sejam, mas façam porque vocês são. Repita comigo essa frase: façam porque vocês são. Pode ser mais forte? Façam porque vocês são libertos, perdoados, novas criaturas. Não para viver contaminado com o pecado, fermentado pelo pecado, inutilizado pelo pecado, não e não, mas viver uma vida para a glória de Deus, digno do Cordeiro. Por isso que no verso 7, na última parte, interessante que ele diz assim: como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado ou foi imolado. Vamos repetir essa última frase do verso 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus morreu, irmãos, e Ele não morreu naquela cruz de maneira inútil, sem eficácia, sem eficiência. Jesus morreu, e a morte de Jesus não apenas possibilita a libertação, a morte de Jesus garante libertação, transformação, vida nova, para a glória de Deus. Vocês são libertos, perdoados por causa do Cordeiro. Como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele tira o pecado do mundo, Ele tira o pecado de nós, Ele nos liberta de verdade. Com Jesus a libertação, com Jesus eu posso dizer: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Eu nasci de uma maneira, em pecado me concebeu minha mãe, mas Jesus, o meu Salvador, perdoou, libertou e transformou, para que agora, sustentado pela sua graça, fortalecido pelo seu Espírito Santo, eu possa assumir a minha responsabilidade e lutar contra o pecado. Por isso que ele diz: livre-se, lute, porque você é uma nova criatura. Hebreus 9:26 diz: Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E Isaías 53 versículo 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É isso que Paulo está lembrando daquela igreja. Você é liberto, meu irmão, não para estar confundido com o pecado, com o fermento. Portanto, irmãos, o fundamento da nossa espiritualidade, o fundamento da nossa vida cristã é Cristo. Ele sacrificou-se na cruz por nós, para nos libertar. O seu sangue nos perdoa, nos liberta, nos transforma, nos justifica, nos santifica, e um dia seremos glorificados. O comentarista bíblico disse: assim devemos nós, durante todos os nossos dias, morrer com o nosso Salvador para o pecado, ser plantados na semelhança da sua morte, ao mortificarmos o pecado, e na semelhança de sua ressurreição, devemos levantar novamente para nova vida, para novidade de vida, e isso tanto interior quanto exteriormente. Outra questão importante que o apóstolo Paulo define sobre a nossa espiritualidade: a espiritualidade verdadeira, ela não abre mão da celebração, irmãos. Vida cristã não é uma vida depressiva, vida cristã não é uma vida tediosa. Aqui tem alegria verdadeira, ali tem barulho,
tem confusão, tem vazio na alma. Mas aqui, quem tem Jesus tem alegria verdadeira. Quem tem Jesus tem celebração contínua, tem festa real. É isso que Paulo está lembrando. A espiritualidade verdadeira, a espiritualidade bíblica é alegria, é celebração. Mas não há alegria, não há real felicidade se não houver santidade. Você, eu, nós jamais desfrutaremos de alegria real, de felicidade profunda, se não buscarmos viver uma vida de santidade. Não há felicidade sem santidade. Por isso que depois desse trecho aqui tão difícil, que ele teve que tratar do lamento do pecado, da disciplina do pecado, ele começa então a apresentar o fundamento da nossa espiritualidade, dizendo que é Cristo. Cristo nos liberta, Cristo nos transforma e Cristo nos traz alegria. Cristo traz festa para a nossa alma, alegria para a nossa vida. Você crê? Por isso que ele vai dizer no verso 8: por isso, por causa de Cristo, libertos por Cristo e lutando contra o velho fermento, por isso, o que é que vai acontecer? Celebremos a festa. Celebremos a festa. O verbo aqui, irmãos, ele está no contínuo, ou seja, é festa o dia todo, todo dia. Toda semana o crente tem Pentecostes, Páscoa e Tabernáculo, porque toda semana nós temos provisão, libertação e proteção do Senhor a cada dia. Celebremos a alegria, a festa, a celebração na espiritualidade verdadeira, na espiritualidade bíblica. Não é algo caricaturado pelos críticos que apresentam os crentes como os estraga prazer. O nosso prazer é real, porque está na fonte certa, conforme está escrito no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu, completa igreja, antes tem o seu prazer. Ele tem prazer, ele tem alegria, ele tem deleite. Ele tem deleite, ele tem alegria na fonte certa. Ele tem deleite, ele tem alegria na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor revela o Deus que o ama, que o salvou, que o amou primeiro, que veio em seu resgate e continua abençoando, prometendo e realizando. Ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita e vai ser como árvore frutífera, árvore frondosa, árvore bela. É como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. No tempo da tristeza, ele frutifica em alegria. No tempo da tentação, ele frutifica em firmeza. No tempo das dificuldades, ele frutifica em fé. Ele frutifica para a glória de Deus. Celebramos a festa. Mas como é que a gente faz festa? Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Tem festa na tua alma, meu irmão? Tem celebração na tua vida? Quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus tem libertação. Quem tem Jesus tem perdão, salvação, vida e vida em abundância. É isso que Paulo está dizendo àquela igreja. Vamos celebrar, vamos nos alegrar, mas celebrar e nos alegrar da maneira que Deus deseja que façamos, como libertos, como transformados, como novas criaturas. Mas em quarto e último lugar, ou quinto, né? A espiritualidade bíblica, ele termina falando sobre isso. Promove a santidade, lamenta o pecado, exerce correção. Ele está falando de um tipo de correção que movimenta a própria igreja,
Mas o princípio deve ser aplicado a cada um de nós, tanto individualmente, como também na família, na igreja. Ou seja, o princípio é o mesmo. Eu preciso viver uma vida que busca disciplinar-se contra o pecado. Lamento do pecado, disciplina fundamentada em Cristo, celebrante. E por último, promove santidade. Ele termina o capítulo falando sobre isso. Ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Paulo já tinha escrito uma carta. Essa carta não foi preservada. Antes dessa carta, ele tinha escrito outra, mas Deus, na sua soberania, não permitiu que essa carta estivesse guardada, de maneira que nós temos a escritura completa, que se fosse necessário, teria sido preservado. Então ele diz: eu escrevi para vocês dizendo que vocês não devem se associar com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Talvez a carta foi objeto de má interpretação. Eles interpretaram errado, ou alguém mal intencionado deu a interpretação errada. Mas ele diz: quando eu disse que vocês não deveriam se associar com os impuros, não estou falando propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Paulo não está proibindo que a gente se isole no mosteiro, viva numa caverna, não. Jesus disse em João 15: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós somos enviados ao mundo para manifestarmos a luz do Senhor, darmos bom testemunho. E nesse contato com o mundo, nós vamos ter contato com pessoas ímpias, incrédulas. Mas isso precisa acontecer, para que as pessoas vejam Cristo em nós, e nós aproveitemos e evangelizemos, e falemos da graça de Deus que nos transformou, que nos perdoou. Nós não podemos, como disse um pregador antigo, nós não podemos ser sal dentro do saleiro. É preciso que o sal se espalhe neste mundo, para que ele não apodreça. Então ele diz: eu não estou dizendo que vocês devem viver numa caverna, num mosteiro, desenvolver uma espiritualidade igrejeira. Não. Temos uma missão no mundo. Somos chamados a dar bom testemunho, a cumprirmos a nossa vocação para a glória de Deus, a aproveitarmos as oportunidades para falar de Jesus. Teremos contato com o mundo, com os incrédulos, com corruptos, avarentos, idólatras. E não é verdade, irmãos? Sim ou não? Mas Paulo continua, agora verso 11: vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, eu sou um irmão, eu sou uma irmã, eu sou membro da igreja, eu sou da família central, eu sou um irmão. Ele está falando de alguém que se diz crente, alguém que se diz irmão. Aí é outra coisa. Aí ele diz: não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, foi o quê? Impuro. Outras versões diz devasso. Uma tradução mais simples seria sexualmente imoral. Ele promove o que é sexualmente imoral: prostituição, adultério, fornicação, relação antes do casamento, extraconjugal. Essa palavra tem tudo a ver com isso. Ele é avarento. Veja que na mesma relação de impureza sexual há também avareza, ganância. Ele é ganancioso, ele idolatra o dinheiro, ele é um idólatra, ele é um maldizente. Se diz irmão, mas continua nas mesmas práticas, na mesma vida: impureza, avareza, idolatria. Ele adora dinheiro, ele adora o sexo, ele faz do seu coração seu ídolo. Ele é um beberrão, ele vive bebendo. A ideia é que ele se entrega à embriaguez que leva à farra. Ele se entrega à bebida, né? Vira
latas e latas de cerveja, de uísque, isso o inclina à farra. Se diz irmão e continua na bebedice, na embriaguez. O Cristo que nós anunciamos, o Cristo que se revela nas Escrituras, é um Cristo que nos transforma, nos liberta de verdade. É isso que Paulo está dizendo. Que conversa é essa? De você se dizer irmão e continuar na mesma vida, a velha vida, com as mesmas palavras práticas, corruptas, que envergonham o Evangelho. E ainda tem a petulância de no domingo da ceia viciar. Caiu na farra, no PP aí, infelizmente. Aí domingo, Paulo está dizendo esse aí, irmãos, nós não devemos nos associar. Não se associe. Ele diz, beberrão, roubador, quer tirar vantagem em tudo, vive não firmado na palavra, mas no jeitinho brasileiro. Parece que ele é só crente no domingo, na igreja, depois que sai por essas portas ele se desconecta. Agora é assim, é o jeitinho brasileiro. Não pode. Somos novas criaturas, os valores que definem a nossa vida aqui, definem a nossa vida em qualquer outro lugar. É Cristo, é a palavra de Cristo, é a ordem de Cristo, é poder de Cristo. Lutero, o pastor Martinho Lutero, ele submeteu, olha que interessante, ele submeteu a um membro de uma igreja dele, na Alemanha, no século XVI, é antigo, mas o princípio é o mesmo, porque ele soube que o membro queria vender a sua casa por 400, vou atualizar os valores, ele queria vender a casa dele por 400 mil reais, ele comprou a casa por 30 mil, e ele houve muitas inflações do período que ele comprou a casa, até ele vender a casa, e Martinho Lutero disse, olha, essa casa deve ser vendida de maneira honesta e justa, por 150 mil, veja a preocupação, eu estou só dando um exemplo, mas veja o zelo, porque irmãos, a gente às vezes só combate os pecados sexuais, e não combate os pecados da avareza, da ganância, da glutonaria, e na mesma lista que está imoralidade sexual, está também avareza, glutonaria, ganância. Crentes que estão dentro da igreja, são membros, mas o Deus dele é o dinheiro, é os entretenimentos da vida. Quando chega junho ele some. Beberrão, pois, olha que termina dizendo assim, olha, parece uma coisa muito forte, nem ainda comais, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se, aí no final ele diz, com esse tal, nem ainda comais. Alguns entendem aqui que seria até refeições comuns, mas outros, eu me inclino a entender assim, essa comida aqui seria a comida fraterna, a ceia. Não significa dizer que ele não poderia vir à igreja, ou você bater um papo com ele, aconselhar, orientá-lo. Não seria isso. Terminando ele diz, pois, com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro? Paulo está dizendo, olha, quem vai julgar os de fora é Deus, mas nós precisamos zelar pelos que estão dentro. Não adianta ficar discutindo e discursando pelos que estão fora. Deus quer que nós vivamos uma espiritualidade saudável dentro. Os de fora, porém, verso 13, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Deus nos ajuda, irmãos, a desenvolver na nossa igreja, na nossa vida, na nossa casa, uma espiritualidade bíblica verdadeira.
E só há espiritualidade bíblica e verdadeira, só vou repetir para a gente fixar, onde há lamento, há tristeza com o pecado. Se você está se orgulhando como um ímpio do pecado e dos pecados que cometem, você está distante da vontade de Deus, seja na área sexual, financeira, aonde for. A espiritualidade bíblica, ela exerce a disciplina com amor, ela se fundamenta na obra de Cristo, ela promove alegria verdadeira, celebração, ela promove santidade, tudo isso para a glória de Deus e para a nossa felicidade, em nome de Jesus. Fiquemos de pé.